Bom dia, dia 14 de março, terça-feira. Vamos lá, Morning Call da IK Investimentos. Vamos falar de mercado financeiro no exterior, principalmente. É o que a gente tá mais de olho hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, começando aqui a nossa apresentação, passando aqui rapidamente. Eh, Vamos lá, até antes de falar das bolsas, eu chamo atenção para vocês para esse ajuste aqui que a gente vê nos juros, tanto lá fora quanto aqui dentro, tá? Ah, Esse é um movimento bastante peculiar, não é comum a gente ver esse tipo de movimento aqui, juros de 2 anos caindo 60, hã, mais de 0,5% em um único dia. Se vocês lembrarem, no meio da semana passada a gente está falando de juros de 2 anos acima de 5%. ah, o tombo foi de 1% em questão de 3 dias úteis aí. É muito pouco comum, esse é um movimento que acontece muito de vez em quando. E a gente vê aqui no Brasil os juros já estavam caindo, né, a curva de juros já estava indo para baixo, e ganhou velocidade. A gente vê, ó, os juros longo e o curto, os 2 caíram aqui no Brasil. Então esse foi o grande efeito aí, dessa da quebra dos 2 bancos lá e do ambiente que se instalou lá depois. No final das contas, as soluções encontradas até agora, pelo menos, parecem estar protegendo o mercado de forma mais ampla. A gente vai ver que isso aí não é assim para todo mundo, mas sim, o S&P caiu 0,2, o Nasdaq até subiu um pouquinho, o Ibovespa conseguiu fechar com só 0,5% de queda, chegou a beliscar ali os 101.000 pontos, quase perdeu 102, e enfim, conseguiu se segurar aí, principalmente no ambiente que commodities devem começar a perder preço. E o dólar ficando mais fraco em relação às principais moedas e mais forte em relação ao real, aí esse foi o movimento que a gente viu ontem. Hã, Interessante notar também que nas commodities, desculpa, só para mostrar aqui, eu ia falar dos commodities antes, mas deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o ajuste que a gente viu nos juros, eh, aqui no Brasil, tá? Essa linha tracejada é a curva de juros há uma semana atrás. Juros de 2 anos estavam, né, logo abaixo de 12,70, por ali, todo mundo perto, quase que a curva inteira acima do 13 pontos. E o que a gente tem visto é que toda ela veio para baixo. Ela já tinha vindo para baixo. Esse aqui é os juros há 2 dias atrás, na sexta-feira, e esses são os juros ontem. Então você vê que toda a curva está deslocando inteirinha para baixo, os juros estão caindo, na expectativa de que o ajuste fiscal estava, a nova regra fiscal, estava proporcionando isso até aqui, né? E esse aperto das condições econômicas lá fora fez o resto do trabalho. No juro americano, se a gente olhar aqui, o impacto foi bastante significativo. Na sexta-feira, os juros já tinham caído, mas eles continuaram caindo. Você vê que a curva, principalmente na parte, aqui na parte mais curta da curva, que os juros de até 1, 2 anos, as quedas são bastante significativas, né? Esse não é uma mudança esse cavalo de pau não é uma mudança que acontece tão rapidamente assim, não é muito comum isso acontecer, tá. E finalmente ontem a gente falou, né, o primeiro impacto das commodities tinha sido ajustar para um dólar mais fraco, então os preços deram aquela subidinha, as commodities mais líquidas já estão ajustando para as condições, de demanda mais fracas. Então a gente viu o petróleo ontem teve um dia difícil, conseguiu fechar acima dos 80, mas, não foi fácil não, tá. Então a gente pode ver mais ajustes em preço de commodities aí daqui para frente. Como eu falei, nem todo mundo conseguiu tirar a cabeça para fora da água ontem. Os bancos regionais americanos, os bancos menores, né, aqueles bancos que têm um perfil parecido com os 2 bancos que falharam lá nos Estados Unidos, bancos de nicho com atuação regional, eles continuam sofrendo bastante, né. O que a gente deve ver é uma concentração de depósito nos grandes bancos, mais uma vez. Os 5, 6 maiores bancos dos Estados Unidos devem continuar concentrando mais e mais mercados. Os Estados Unidos tem essa figura do banco regional, mas, enfim, vários deles devem desaparecer dessa vez. Você vê que alguns deles com quedas de quase 80% no preço da ação. Ah, essa taxa de juros faz esse estrago
no patrimônio desses bancos, e agora o mercado meio que perdeu a paciência e resolveu te colocar tudo isso no preço de uma vez só. Aqui para a gente ter uma perspectiva um pouco mais de como é que tem sido essa evolução, isso aqui é o que aconteceu em março de 2023, que aconteceu nesse mês. Os juros de 2 anos chegou a passar de 5%, fazia muito tempo que não passava de 5%, já era um negócio relativamente difícil de encontrar, mas esse ajuste de lá para cá, de acima de 5 para baixo de 4 em questão de 2, 3 dias, é realmente muito pouco comum, tá. E o fato é, o Fed conseguiu meio que de graça algo que ele estava tentando buscar, que era apertar as condições econômicas para tentar esfriar a economia. O Fed estava preocupado com a inflação, preocupado com o aquecimento da economia americana, muita gente falava que tinha que subir mais juros mais rapidamente, o próprio Fed falou isso, e subitamente, questão de alguns dias aí, a gente vê esse aperto das condições econômicas das condições financeiras muito rápidas, tá. O fato é que nessas condições, por esse indicador que o Bloomberg calcula, o Fed não está precisando mais subir juros. E a gente acha até que ele deve segurar a onda e não subir. Havia uma briga aqui se ele ia subir meio ou 0,25. Meio estava bem mais provável mais recentemente. O que a gente viu é que as apostas em meio despencaram, viraram praticamente zero. E a aposta que está crescendo agora é que ele vai segurar a taxa e não vai fazer nada no próxima reunião da semana que vem, dia 21, 22. É a nossa opinião também, pelo menos até agora. Tá bom? Bom, daqui a pouquinho sai a inflação CPI lá nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor. Esse, infelizmente, coitada, passou de a história mais importante da semana para a história que pouca gente vai prestar atenção. A não ser que venha um dado muito ruim e que coloque o Fed numa posição muito complicada, a tendência é que a gente esse dado acabe não fazendo o mercado, não mexa grandes coisas. A expectativa é de uma leve queda no dado anual, tá? Bem lenta realmente no núcleo, um pouco mais rápida na inflação cheia, mas vocês veem que os dados mensais estão praticamente parados. Tá? E lembrando, a gente soltou a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários para março, na sexta-feira à tarde. Ela tem duas trocas entre o HGPO e o VCJR, dois fundos novos, eles entraram no lugar de fundo, o HGPO entrou num outro fundo de tijolos e a gente fez uma troca nos fundos de papel com o Vectis, o VCJR. Dois fundos bem interessantes, dois fundos de perfil de risco baixo, a gente mantém a mesma opinião quanto ao perfil de risco e continua com a mesma perspectiva daqui para frente. Tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã. Até mais.